Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Este é o terceiro bloco da nossa conversa com o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Nos blocos anteriores, nós falamos sobre Banco Itaú, discutimos as perspectivas do banco e discutimos os resultados que o banco apresentou. Se você não assistiu esses blocos, eu sugiro que você assista, o que vai facilitar muito a compreensão do que nós vamos discutir agora. Porque agora, Roberto, nós vamos fazer aquela pergunta que interessa para todos os investidores. O Itaú é reconhecido como um excelente banco, como uma empresa muito sólida e rentável. Agora, isso não é novidade, muita gente sabe disso e as ações devem refletir essa convicção. Ainda é possível ganhar dinheiro comprando ação do Itaú? Sim, não, por quê? Sim, e aí a gente vai entrar exatamente nesses pontos. Olha só, primeiro eu vou chamar um aspecto, mostrar um gráfico de longo prazo, depois a gente mostra um outro gráfico de curto prazo. Quando começa esse gráfico? Esse gráfico começa exatamente na data do dia 24 de junho de 2011. Por quê? Porque quando nós iniciamos a carteira recomendada de ações da Rico Investimentos. Certo. Desde então são 77 meses. Desses 77 meses, dado que é uma carteira mensal, ou seja, as indicações elas podem ser modificadas ao longo de cada mês, nós tivemos ações do Banco Itaú em 76. Em uma vez só a gente trocou pelas ações do Banco Bradesco por uma questão de timing de mercado. Mas os outros 76 meses nós mantivemos as ações do Itaú, acreditando nas perspectivas, em termos daquilo tudo que a gente mostrou nos outros dois blocos. Ao longo de quase 7 anos, então, vocês só deixaram de recomendar Itaú em um mês. Vocês ficaram comprados no Itaú, recomendando Itaú durante todo esse período. Ao longo de todo esse período. E veja só como a gente foi bastante assertivo, né? Por quê? Porque as ações do Itaú demonstram que desde 24 de junho de 2011 até meados de 2017, meados de novembro de 2017, as ações do Itaú subiram mais de 125% contra menos de 20% das ações do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Ou seja, nós tivemos uma assertividade muito grande nessa recomendação e isso acabou se traduzindo nas nossas carteiras recomendadas que trouxeram resultados positivos. Quase 6 vezes mais do que o ganho do índice Ibovespa. E isso passando por crise, impeachment, crise internacional, não foi um período sossegado, foi um período bastante turbulento até. Exatamente, um período muito difícil da economia, aliás, talvez o que muitos economistas colocam como um período de maior recessão da história do nosso país, né, 2015, 2016, 2 anos muito difíceis, impeachment, muito bem como você colocou, e aí justamente no quadro seguinte, quando a gente vai mostrar um pouco mais de curto prazo, e aí a gente vai falar apenas de 2017, a gente também vai mostrar que independentemente do prazo, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, as ações do Banco Itaú vêm refletindo bastante otimismo ao longo desses últimos meses. Vamos ver no curto prazo exatamente. Esse gráfico mostra que o desempenho teve ao IEC os solavancos, mas continua bom. Aqui a gente já pode caracterizar um aspecto também diferente. E eu vou colocar por quê. Nos últimos anos, dada a relevância que as ações do Banco Itaú vêm ganhando dentro do índice Ibovespa, ele vem ganhando um pouco mais de peso, ou seja, hoje ele representa cerca de 12% do índice Bovespa total da nossa bolsa. É a maior ação do índice, né? É a maior ação do índice. Então, em função disso, muitas vezes, quando o mercado cai de uma forma até um pouco mais forte, a bolsa recua forte devido às vendas dos investidores, das ações, a gente vê que as ações do Itaú acabam sofrendo, mesmo apresentando uma qualidade de gestão bastante diferenciada de muitas das empresas da Bolsa atualmente. Enfim, por que isso acontece? Justamente por causa da quantidade do seu peso dentro do índice Bovespa. Agora, é uma ação que, como a gente pode ver por esse gráfico, ela subiu bastante e consistentemente. Agora, eu te perguntei no começo desse bloco, você foi bastante assertivo em dizer que ainda é para comprar, que ainda se pode ganhar dinheiro com essas ações. Por quê? Dessa forma a gente acredita. E aí eu coloquei uma série de diversos racionais do porquê nós recomendamos compra para as ações do Itaú. Por algumas questões. Vamos lá. O anúncio recente da manutenção da prática de pagamento de dividendos foi anunciado há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, a manutenção do pagamento mínimo de 35%, mais retirada o fixo de 45%, ou seja, o banco pode pagar ainda mais dividendos para os seus acionistas ao longo dos próximos meses ou dos próximos trimestres. O acréscimo do resultado das operações de varejo do Citibank, nós tivemos recentemente também a aprovação dos órgãos regulatórios, como o CAD e do Banco Central.
a volta da cessão do crédito com uma estabilidade da inadimplência, como a gente tem visto. Aliás, o crédito é uma discussão muito grande aqui no nosso país ao longo dos últimos meses. A gente tem visto que o crédito ainda não tem sido muito cedido em função, vamos chamar assim, desse medo que os bancos têm ainda da inadimplência voltar a subir. Claro. Então, com essa retomada do emprego, a gente acaba um pouco com isso. Uma rentabilidade acima da média dos pares do setor, conforme eu mencionei no bloco anterior. A confiabilidade na gestão e também na consistência na entrega de resultados, que é o que a gente tem visto ao longo de todos os últimos trimestres, pelo menos. E também, por fim, a expectativa de retomada da economia nacional. E aí tem a ver também uma ligação com o crédito, enfim, com a economia voltando a gerar um pouco mais. Em função de todos esses aspectos, a gente acredita que as ações do Banco Itaú ainda têm expectativas bastante positivas, seja para o curto, médio ou longo prazo. Vocês têm um preço-alvo para esse papel? Olha, a gente não costuma trabalhar com preço-alvo no curto prazo, mas a gente tem uma expectativa bastante positiva, em função principalmente daquele gráfico que a gente olhou dos últimos 7 anos praticamente. A gente acredita que continua tendo um potencial bastante significativo. Perfeito. Roberto Indec, te agradeço muito pela presença aqui no Dinheiro em Ação. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, uma empresa que distribui investimentos de maneira digital. Este foi o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo para a renda variável para você, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni e volto na semana que vem com mais uma ação para você. Até lá!